Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Estamos de volta para mais um programa, O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Quero agradecer, como sempre, a sua participação, a sua audiência, falar da nossa satisfação de estar com vocês semanalmente, levando um pouco de informações da doutrina espírita a partir do Livro dos Espíritos. Se você está gostando da nossa programação, do nosso trabalho, deixe o seu joinha, deixe o seu like. Se alguma coisa te desagradou, registre o seu desagrado, entre em contato conosco por intermédio do nosso canal do YouTube ou do nosso e-mail, que nós faremos os comentários, as correções que se fizerem necessárias. Almeida, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Mais uma vez, muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado à companhia de vocês, todos que nos acompanham pelos diversos canais da comunhão, né? Deixem suas mensagens, deixem suas observações. Estamos aqui para fazer um programa que cada vez mais agrade a cada um de vocês. Forte abraço. Ok, Almeida, vamos dar continuidade. Ainda estamos estudando o sono e os sonhos. Na semana passada, nós encerramos os comentários da questão 402 e, conforme anunciamos, vamos comentar hoje a questão de número 403, quando Kardec perguntou: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Por que, Almeida? Olha, eu acho que quem assistiu o nosso programa da semana passada sabe responder essa questão com muita tranquilidade, né? Na hora que a gente percebe que existe o desdobramento, não existe mais a percepção dos nossos sentidos carnais. Nós perdemos visão, audição, olfato, tato e paladar, né? Passa a ser uma outra percepção. Só aí já há uma grande perda de conteúdo informacional. Só o fato de se afastar do corpo. Reúna-se a isso questões outras que nós já falamos na semana passada, manifestações do subconsciente, inconsciente e tudo mais, a gente acaba perdendo. É muita informação para ser trazida ao consciente. Essas informações estão gravadas. Quando a gente desencarnar e tomar plena consciência do nosso ser, essas informações passarão a ser plenamente acessíveis. Mas, enquanto nós estamos na carne, pelas limitações da carne, muita coisa é e será perdida. É verdade. Eu estou lembrando, Almeida, eu vou fazer esse comentário porque essa informação ela está disponível ao público no site do Grupo Espírita Peixotinho. grupopeixotinho.com.br. Nós colocamos uma cópia dessa psicografia lá no nosse site. Não sei se eu já te contei essa história. Mas quando nós iniciamos, eu, Adilson, né, o Roberto Melo, o Daltron, o Nilton Daltron, nós imaginamos criar foi 2006, o grupo... 2006, não foi? Oi? Foi 2006? 2005. Eu sei que foi uma época que eu não estava em Brasília. Foi ali final de 2004, que eu cheguei em Brasília em 2004. Final de 2004, nós começamos a arquitetar essa ideia e iniciamos as atividades em 2005. Mas, na época, nós estávamos discutindo qual seria o nome do grupo, que nome nós daríamos ao grupo, qual o melhor dia para a gente se reunir, o melhor horário, tal, etc. E, então, eu sugeri que nós fizéssemos uma consulta à espiritualidade para saber dessas questões. Então, eu mandei um e-mail para o Paulo, presidente do Cenáculo Espírita Casa de Maria, lá em Recife, e eu falei: Paulo, na próxima reunião mediúnica, consulta a espiritualidade, se a minha ideia de fundar esse grupo aqui na aeronáutica, se é uma ideia viável, que nome nós daríamos, sugerimos alguns nomes, né?
E o interessante é que a psicografia veio, a Almeida e todos que nos ouvem, e a psicografia, mais ou menos, ela começa assim. Primeiramente, a ideia de fundar esse grupo não é do Ricardo. Esta ideia já existe, esse grupo já existe na espiritualidade já há algum tempo, e que aqui, na espiritualidade, vocês se reúnem sob o comando do Peixotinho. E eu não tinha nenhuma lembrança objetiva do Peixotinho. Então, como você acabou de dizer, muita coisa que nós vivemos na espiritualidade durante o sono, nós não trazemos nada para a nossa realidade objetiva. Eu, por exemplo, não tenho lembrança de nenhuma dessas experiências, de nenhum desses encontros, nenhum dos colegas, nenhum dos 4 que ficamos assim, bom. E depois disso, nós tivemos outras experiências interessantes, inclusive com as filhas encarnadas do Peixotinho, né? Dona Joana, Alcione, que tiveram aqui conosco algumas vezes, e tiveram a visão espiritual do Peixotinho lá nesse grupo de estudo. Então, eu contei isso só para exemplificar bem que todos nós, isso não é privilégio meu, do Almeida ou de quem quer que seja. Todos nós temos as nossas experiências espirituais enquanto dormimos. É claro que essas experiências, elas estarão de acordo com aquilo que nós cultivamos em nós, de acordo com aquilo que nós praticamente cultivamos durante o estado de vigília, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós buscamos. Podemos ir para a resposta, Almeida? Eu só queria aproveitar para mandar um abraço ao Daltro, né? Que o Daltro tem muito tempo que eu não o vejo. E fico me lembrando, você me corrija se eu estiver errado, também teve uma participação importante do nosso irmão Carlos José, né? Dos Santos. Teve, sim. Ele tornou materialmente execuível essa criação do grupo, né? Também é outro que tem muito tempo que eu não vejo. Ele frequenta aqui a reunião, mas tem muito tempo que eu não o vejo. E também na nossa página, no Peixotinho, tem um link lá de fotos. Então, nós temos lá foto com o Carlos, nós temos foto com o Raul Paulino, que voltou para Recife, também nos ajudou bastante. Esse eu não lembro dele, não. Teve a Denise Escovino, também, que nos ajudou durante muito tempo na edição dos nossos informativos. Então, o Raul voltou para Recife, a Denise está morando nos Estados Unidos, o Rivera também, Lúcio Ney Rivera, também nos ajudou, e muitos outros, que me perdoe agora não citá-los, mas muitas almas encarnadas e desencarnadas, obviamente, nos ajudaram na construção e na manutenção do Grupo Espírita Peixotinho, que atualmente está com as atividades paralisadas em função da pandemia, né? Do estado de saúde pública em que nos encontramos, né? Exato. Mas tão logo se regularize as questões do expediente lá no prédio do Comando Aeronáutico, aqui em Brasília, nós retornaremos com as atividades do Peixotinho. Bom, repetindo a pergunta, por que não nos lembramos sempre dos sonhos? Resposta. No que tu chamas de sono, só há o repouso do corpo, porque o espírito está sempre em movimento. Aí ele recobra um pouco de sua liberdade e se corresponde com aqueles que lhes são caros na espiritualidade, seja neste mundo, seja em outros mundos. Todavia, como o corpo é matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não a recebeu pelos órgãos do corpo. Aquilo que nós falamos na semana passada. Quando a informação entra pelos 5 canais regulares, tato, audição, visão, paladar, é uma coisa. Outra coisa é quando essas informações elas vêm
fora desses canais, que é do caso do sono. E aí, o nosso cérebro, que é matéria grosseira, não consegue registrar essas percepções. Eu queria fazer um comentário, porque com certeza algum irmão, alguma irmã vai ter essa dúvida. Aquele outro tipo de sonho, do completo desdobramento, e quando a gente lembra, é que aquilo ali, de alguma forma, impressionou tão fortemente o espírito que, quando voltamos ao corpo, aquela impressão forte é registrada pelos nossos canais sensoriais, nossa mente, nossa memória. Mas essa é a exceção, não é a regra. Então, essa vivência espiritual, ela tem que ser muito plena e muito forte no nosso ser, para que a gente consiga ultrapassar essa barreira física e ela ficar na memória como um sonho diferente, um sonho mais vívido, um sonho quase consciente. Perfeito, Almeida. Vamos agora, então, para a questão 404. Nessa questão, o Kardec pergunta: que pensar da significação atribuída aos sonhos? Semana passada nós bordejamos alguma coisa. Você deu spoiler, você deu spoiler. Que pensar da significação? Sonhei com isso, significa aquilo. E aí, Almeida? Você fala aí, eu fico lembrando daquele samba famoso, né? Sonhar com o Rei da Leão. Gente, nós, seres humanos, desde sempre, desde que a gente começou a levantar a cabeça e deixamos de andar de quatro patas ao chão e começamos a erguer a nossa coluna e tentar enxergar mais distante, a gente começou a tentar buscar sentido em tudo que a gente vivencia. Então, quando você ouvia o barulho de uma trovoada, a gente tentava dar sentido que aquilo ali era um ser superior que estava agindo de alguma forma, seja como um castigo divino, seja como uma orientação, como uma correção, uma transformação, né? Ou como dizia lá no interior das minhas Minas Gerais, quando dava trovoada, era que São Pedro estava arrastando os móveis, estava começando a lavar os céus, e daqui a pouco vinha a água, né? Então, nós estamos sempre tentando dar sentido às coisas, assim também aos sonhos, né? E a gente falou na semana passada que é um discurso, é uma narrativa fruto de várias experiências, algumas da carne e algumas fora da carne, e nós tentamos construir uma única narrativa, um único discurso, a palavra é essa, né? A partir de histórias fragmentadas, com alguns pedaços perdidos, fora de ordem. É verdade. E a gente tenta entender, e a gente tenta se explicar, e a gente tenta dar uma noção de sentido ao mundo que a gente criou naquele sonho. E, claro, onde existe demanda, surge a oferta. Então, começaram a surgir pessoas que oferecem o serviço de interpretar sonhos. É meramente isso, é um fenômeno humano. Muito bem comentado, Almeida. Vamos lá. Então, vamos ler a resposta da 404. Que pensar da significação atribuída aos sonhos? Os sonhos não são verdadeiros como entendem certos adivinhos. Perdão. Porque é absurdo crer-se que sonhar com tal coisa anuncia tal coisa. Eles são verdadeiros no sentido de que apresentam imagens reais para o espírito, mas que frequentemente não têm relação com o que se passa na vida corporal. Muitas vezes também, como já o dissemos, é uma lembrança e pode ser, enfim, algumas vezes um pressentimento do futuro, se Deus o permite, ou a visão do que se passa nesse momento em outro lugar, para onde a alma se transporta.
Alguma coisa, Almeida? Olha, é um acréscimo que a gente faz, né? Certo. De comum, de ordinário, de habitual, o sonho é esse discurso fruto desses recortes de memória colocados em qualquer ordem. O que não quer dizer que não exista momentos, e aqui a frase é muito particular, se Deus o permite, em que a intervenção de algum espírito amigo não possa anunciar alguma coisa, não possa anunciar alguma realidade futura ou presente, onde não possa existir a presença de um espírito amigo que venha dar notícia de si ou de outrem. Essas coisas podem sim acontecer, mas elas não são ordinárias. Elas são extraordinárias. Elas saem do ordinário, elas saem do usual, elas saem do habitual. Mas pode acontecer sim, claro. Sim, Mas sem são dúvida. exceção, não são regra. É verdade. Continuando. Não tendes numerosos exemplos de pessoas que aparecem em sonho e vêm advertir seus parentes ou seus amigos do que lhes acontece? Que são essas aparições, senão a alma ou o espírito dessas pessoas que vêm comunicar-se convosco? Quando estais certos de que aquilo que vistes realmente se deu, não é uma prova de que a imaginação não tomou parte em nada, sobretudo se essa coisa não esteve de modo algum em vosso pensamento durante a vigília? Então, ele termina aqui o comentário fazendo esses questionamentos, sugerindo que nós reflitamos sobre isso. Eu estava aqui matutando se eu deveria ou não fazer esse comentário, mas eu acho que é válido em termos de exemplificação. Como você bem disse, Almeida, fatos dessa natureza, que um sonho ele se repete ou ele se transporta para a nossa realidade fática da forma como aconteceu em sonho ou de forma muito parecida, isso não é ordinário, isso não é comum. Quando isso acontece, são fatos extraordinários, são fatos incomuns, mas que perfeitamente possíveis. Conforme comentamos no programa anterior, o sonho de Jacó, o sonho da Joana, dos profetas, etc. Então, primeiro ponto, e eu tenho falado isso sempre que posso, os profetas, aqueles homens, aquelas mulheres que nós conhecemos na Bíblia ou em outras leituras, são seres humanos iguais a nós. Isso é um ponto. Com suas necessidades, com seus valores, com as suas experiências. A realidade espiritual, ela é única para todos os seres humanos em todos os tempos. Ou seja, essa realidade onírica dos sonhos, as experiências espirituais, elas não surgiram com o espiritismo. Elas existem desde que há seres humanos neste planeta. A doutrina espírita vem apenas explicar essa realidade que permanecia subjacente desde o início. Então, quando nós lemos os sonhos que nós vemos na Bíblia, nada impede que cada um de nós tenhamos também sonhos parecidos, similares. Eu tive um irmão consanguíneo que ele desencarnou em 1999. Desencarnou de forma trágica, ele foi assassinado. E o interessante é que, por volta de uma semana antes do fato, a minha esposa teve um sonho que nos deixou bastante, assim, apreensivos. E ela, ao acordar, ela acordou assustada e descreveu o sonho para mim. Eu falei, não, isso é coisa na sua cabeça, minha querida. Isso. Bom, deixamos aquilo para lá. E uma semana depois,
nós estávamos na casa do meu pai, lá na Paraíba, e quando o féretro estava de saída para o sepultamento, nós visualizamos de forma real tudo que ela havia visto no sonho. Ou seja, durante o sonho, ela descreveu tudo o que aconteceu uma semana depois. É um exemplo que eu estou dando, é uma experiência nossa, de como essas experiências oníricas podem acontecer. Eu já sonhei com outras coisas também que não aconteceram nada no dia seguinte, nem na semana seguinte, nem no ano seguinte. Então, conforme nós comentamos nos 2 ou 3 programas anteriores, o sonho é uma experiência que é vivida pelo espírito, pode ser de origem biológica, pode ser uma impactação que ocorreu durante o dia e pode ser uma experiência genuína do ponto de vista espiritual, nos trazendo algumas informações. Para que nós tenhamos um pouco mais de domínio sobre isso, não tem outro caminho, é estudar. Buscar estudar, buscar o conhecimento, buscar essas informações, para que nós construamos esse entendimento mais abalizado, mais racional sobre essa matéria. Mais alguma coisa, Almeida? Eu acho que esse recado final é muito importante, né? Reflexão, né? Refletir com muita propriedade sobre a vida, né? A gente tem que ter uma atitude muito consciente na vida. E começa com pequenas coisas, né? Meditação é uma coisa excelente para você se equilibrar diante da vida. Prestar atenção em como você respira, porque às vezes a gente faz e nem pensa, e às vezes você está completamente sem fôlego, está ofegante, e não percebe que nem para respirar você está prestando atenção. Começar a pensar no seu dia a dia, seguir o conselho de Santo Agostinho, o que eu fiz hoje, o que eu acertei hoje, o que eu errei, dentro da minha vivência, o que foi adequado, o que foi menos adequado, onde eu me ajustei e onde eu me desajustei, onde eu me desequilibrei. Quando a gente começa a fazer esse autoexame, começa a fazer essa autoanálise, a gente começa a ser conduzido a pensar na vida de uma forma mais plena. E a gente começa até a perceber os nossos sonhos. Mas eu sonhei isso aqui porque eu estava pensando naquilo antes de dormir. Mas isso aqui, poxa, mas esse sonho aqui é o meu subconsciente que está dizendo que essa coisa é muito importante para mim e eu ainda não resolvi, né? Gente que está sempre sonhando que está afogando. Por quê? O que nos mares da vida está me incomodando que eu estou me sentindo afogado? Que eu estou me sentindo opresso? Né? Vamos estudar. Tem gente que até hoje imagina que quando você está naquele... Lá em Minas a gente fala modorra. Quando você está quase dormindo e você pensa que está caindo, né? É porque o espírito está voltando para o corpo. Quando a biologia já provou que isso aí é um instinto que veio do tempo que a gente dormia nas árvores. E que qualquer desequilíbrio, você caía da árvore e um predador vinha e te comia. Então, na nossa biologia, o nosso sistema de equilíbrio, aqui dentro dos ouvidos, existe uma concatenação de percepções entre o sistema de equilíbrio e o nosso sistema do ser quando está adormecido, que amplifica essa percepção. Para quê? Para te dar uma reação mais rápida, caso você estivesse se desequilibrando na árvore, acordar mais rápido e se agarrar ao galho. Né? Existem essas coisas que a gente precisa estudar, a gente precisa buscar o conhecimento, separar o que é biologia, do que é psicologia, do que é o subconsciente, do que é o inconsciente, e aí a gente vai começar a perceber o que é o sonho de uma realidade espiritual, aquilo que um irmãozinho muito bem intencionado está querendo nos ensinar, né?
nós precisamos aprender a separar o joio do trigo. Almeida, e enquanto você falava, eu lembrava daquela orientação bíblica, Evangelho de São João: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Capítulo 8. Vos libertará da ignorância. Conhecimento versus ignorância. Então, o conhecimento, ele te liberta da ignorância que te prende ao lodo da terra, que te prende a crenças desarrazoadas, que te prende a entendimentos equivocados, e por aí vai. Então, a doutrina espírita é uma dessas ferramentas, é um desses instrumentos que a natureza nos favorece para que nós ampliemos o nosso conhecimento. O conhecimento científico, ele é importante, extremamente importante, mas é limitado, como tudo nessa vida. Sim. O conhecimento filosófico, ele é importante, extremamente importante, mas tem suas limitações. O conhecimento religioso é importante, é extremamente importante, mas ele é fragmentado e tem também as suas limitações. E essa fragmentação do conhecimento religioso, a grande parte, é produzida exatamente por nós, que com as nossas idiosincrasias vamos criando grupos de entendimento, cerceando o conhecimento para cá ou para lá, e vamos criando feudos sobre o conhecimento religioso. Então, o que a doutrina espírita faz, dentre outras coisas, é quebrar esses feudos do conhecimento religioso, tornar essa informação transversal a todas as filosofias, transversal a todas as religiões, e oferecer para a ciência uma base do ponto de vista espiritual para que a ciência possa entender melhor, interpretar e explicar muitas coisas que a ciência empírica ainda patina, porque a ciência empírica busca causa e efeito apenas na matéria, sem perceber que muitas causas estão fora da matéria, estão no plano espiritual. Então, estudar, buscar informações, construir conhecimento é o caminho para que nos libertemos da ignorância que é natural do ser humano. Nós fomos criados simples e ignorantes, nos diz a doutrina espírita. Mas essa ignorância, ela permanecerá em nós enquanto nós assim decidirmos. Cabe a cada um de nós buscar a erradicação dessa ignorância a partir do conhecimento. E não sou eu que digo isso. São os evangelhos que dizem isso. O evangelho de João, repetindo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Almeida, se não me engano, o nosso tempo está se aproximando do final. Nós vamos deixar a questão 405 para a próxima semana. Quero agradecer mais uma vez a sua importante participação neste programa, com as suas análises, com a sua experiência, com os seus comentários. Muito obrigado, Almeida. Eu que agradeço aqui o convite, Ricardo. Agradeço a companhia de todos esses nossos irmãos e irmãs que pelos diversos canais da comunhão estão conosco. Continuamos aí pedindo a colaboração de vocês, comentando, criticando. Não esqueçam, nós temos nosso e-mail tvcomunhão@comunhãoespírita.com, né? E a gente continua por aqui. Semana que vem, vamos falar de pressentimentos que os sonhos nos trazem. Até onde a gente deve acreditar neles? Boa dica, Almeida. Então vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos que nos acompanham pela TV, pela Rádio Comunhão, pelo nosso canal no YouTube. Se gostou, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike e comente, nos ajudando a melhorar o nosso programa. Grande abraço a todos e até a semana que vem. Até.